a técnica de Dantzwerff, né, de decomposição de Dantzwerff que a gente viu, ela pode ser vista aí como um conceito mais geral, que é o conceito de linearização interna. O que é essa linearização interna? A gente vai pegar um problema convexo agora, tá? Não precisa ser nem problema, né, de programação aí, linear, bonitinho, completo. Isso pode ser não linear, mas ele tem que ser descrito por funções convexas, tá? E conjuntos convexos para isso ser válido. E eu vou aproximar esse problema pelos pontos internos dele. Então, se é a mesma ideia da decomposição de Dantzwerff, que ela troca o x, né, por uma combinação convexa de pontos extremos, só que agora não vão ser pontos extremos, vão ser pontos. Mas eu vou fazer a combinação convexa desses pontos. Como assim? Imagina que eu tenho inicialmente seria essa região aqui, né, essa elipse aí. É não linear isso daí, né? Mas se eu conseguir gerar pontos de dentro dessa elipse, por isso, né, uma linearização interna, e fazer a combinação convexa desses pontos, eu começo a aproximar essa elipse. Nossa, mas está uma aproximação ruim. Sim, mas se eu pegar mais um pontinho aqui, né, mais um pontinho aqui, e começo, né, a fazer incluir ele na combinação convexa, já ficou melhor. E veja que eu posso ir gerando mais. Se for um problema de programação não linear, talvez o ótimo, né, tá aqui no meio, ó. Então eu nem vou precisar refinar tanto assim. Se eu tivesse talvez esse ponto, né, meia dúzia de pontos aqui, que cobrissem ali o ótimo, tá bom. Eu não preciso gerar muita coisa. Então por isso que, né, essa ideia de usar pontos internos pode ser aí suficiente para eu resolver meu problema. Aqui é uma funçãozinha, né, simplesinha, né, com uma dimensão aqui. Mas eu pego alguns pontos, substituo uma função. Consegui esse daqui. Pego mais um ponto, substituo lá, deu esse valor, substituo. Se eu fizer a combinação convexa desses pontos, que eu vou conseguir uma aproximação interna dessa função. Né? Por isso que ela tem que ser convexa, porque aí eu consigo aproximar ela aí, né, por cima. Se o ótimo for aqui, né, vamos supor, o ótimo era aqui. Pronto, eu acho ótimo. Não, eu vou precisar de mais um pontinho aqui. Tudo bem. Você vai refinando e você pode fazer esse refinamento só lá perto do ótimo. Longe do ótimo, para que gerar pontos? Você não vai usar. Então a gente pode substituir o x por uma, né, o domínio lá, por uma soma desses pontos internos. Na verdade, uma combinação convexa desses pontos internos. Então considere que eu tenho aí um problemão desse. F de x aqui é uma função, né, que eu nem sei se é linear, nada, mas ela é convexa. A f de x, né, quando eu coloco aqui, isso define aí uma região convexa para mim e também limitada aqui no caso. Aí o que eu vou ter? Uma base apropriada de pontos, que o pessoal chama aí na literatura. O que é essa base apropriada de pontos? Alguns pontos, tá, do meu conjunto. É aquela generalização da ideia de pontos extremos lá da Dantzwerff. Aqui não precisa nem ser extremo, pode ser pontos. Tal que quando eu fizer, né, a combinação convexa desses pontos aí, eu vou conseguir escrever o meu x, qualquer x do meu conjunto. Se a f for convexa, o que eu vou ter? Lembra lá de função convexa? A gente estudou isso, né? Se não lembra, dá uma olhada no vídeo de novo. Ó. A f aplicada na combinação convexa dos pontos, ela é sempre menor ou igual que a combinação convexa da f aplicada no ponto. A f, aqui eu fiz uma combinação convexa. Fiz uma combinação convexa, né, da f nesse ponto com a f nesse ponto. A f aplicada na combinação convexa dos pontos, aqui é a combinação convexa dos pontos, tá? Ou seja, aqui seria um lambda 1 x1 mais lambda 2 x2. A f nesse ponto, ou seja, aqui na função mesmo, né, ela vai ser sempre menor ou igual do que a combinação da f aplicada nos pontos, ou seja, lambda 1 f de x1 mais lambda 2 f de x2. Então aqui é a combinação dos pontos. Aqui em cima é a combinação da f aplicada nos pontos. Quando eu faço f aplicada no ponto, é o cara da parábola aqui. Quando eu faço a combinação, aí é o ponto em cima do segmento vermelho. Então vejam, se ela é convexa, então a f aplicada na combinação convexa vai ser sempre menor ou igual do que a combinação convexa da f aplicada em cada ponto. Então eu posso trocar isso no meu problema, porque eu estou minimizando. Veja que se eu minimizar isso daqui, eu estou empurrando isso, que também está empurrando a f. Então eu vou trocar. Vou fazer a combinação convexa. O mesmo vai se aplicar na f. Então onde era a f de x, né, vou trocar o x. E como eu estou minimizando, eu vou minimizar essa, porque ela vai empurrar a outra. Então o que eu estou fazendo? Estou minimizando a f da combinação convexa dos pontos, vai virar a minimização simplesmente da f, que é lambda aqui. A mesma coisa para f, né? No conjunto, eu vou lá e substituo, troco x pela combinação desses pontos internos, é a mesma coisa aqui, né? Pega esse x, avalio no ponto e agora multiplico pelo lambda aqui. É uma aproximação.
E aí, o que o pessoal fala? A gente pode fazer essa aproximação tão refinada quanto se queira. Então, a gente pode fazer esse problema aqui tão próximo quanto se queira do problema original, achando os pontos apropriados aí. Por isso que ele chama de uma base apropriada. No limite, se eu enumerar todos os possíveis pontos, aí o problema fica equivalente. A dificuldade está em enumerar esses pontos. Chegou nisso, é como se tivesse aplicado uma decomposição de Dantzhoff. Agora, você pode aplicar uma geração de colunas aqui. Pego as duais, pego o meu subproblema. O que é o subproblema? Custo relativo, né? A função que tem na função objetivo, a FQ é a f de x, menos o barra aqui, né? Que é essa dual relacionada a essa restrição, vezes a f de q, que é quem? A f de x. Resolva um problema dessa forma. Quem que explicou muito bem essa ideia, né, resumiu muito bem isso daí, foi esse artigo aqui, tá, do Geoffrion aqui, 1970, um pouquinho antigo aí, mas, né, é fundamental aí, se você quiser usar essa ideia. Esse é um artigão pesado, né, tem, na verdade, duas partes, ele separou em duas partes, mas tem lá linearização interna, externa, tem várias ideias aí, que é como se fosse uma generalização dessas técnicas de decomposição que a gente está vendo. Isso daqui é importante se a gente tem um problema não linear que a gente não sabe, né, resolver. Eu já usei essa técnica aqui, né, eu já usei essa ideia em artigo e funcionou muito bem. Eu tinha um problema não linear, fiz essa decomposição, essa linearização interna. Por quê? Esses pontos internos, você não precisa de todos. Comecei com alguns. E aí a geração de colunas aqui vai achando esses pontos internos para refinar. Então você pode ir aplicando geração de colunas, achando pontos internos e refinando, e aí você consegue uma aproximação tão boa quanto você quiser. É como se eu, né, por exemplo, vou voltar nessa ilustração. Eu tinha que resolver um problema de otimização em que eu tinha uma função não linear e um conjunto não linear. O que eu fiz? Comecei com um ponto, 2 pontos. E aí, como se eu tivesse começado com esse e esse. A combinação convexa dele, intersecção com o cara, seria só o segmento de reta. Aí depois eu consegui, por geração de colunas, gerar mais um ponto. Então agora eu tenho... Isso daqui é a minha região agora, né? Só isso daqui. Não está suficiente, gera mais um ponto. Então vou crescendo. Mas veja que eu vou gerando ponto, né? Conforme eu vou precisando para refinar a minha região. Eu vou crescendo a região por dentro. Por isso que é uma linearização interna. Tem a linearização externa também, mas aí não é mais a ideia da geração de colunas, aí, né? Não é mais a ideia da decomposição de Dantzhoff.